sendo nos é estabelecido que existe vida após a morte. E traremos mais versículos do Alcorão Sagrado sobre esse assunto quando falarmos sobre a ressurreição. Portanto, falar de morte não é o fim do mundo, não é o fim dos sonhos, não é falar sobre o fim da vida, porque a morte não é o absoluto fim. A morte é o início de uma nova vida. E podemos dizer, a morte é uma parte da nossa vida. E é a parte mais importante da vida, pois é a transferência de uma dimensão de nossa vida para outra dimensão, muito mais ampla e eterna. E é a parte mais importante da vida, porque as etapas que antecedem a morte são etapas de introdução para a vida terrena. E a morte é a etapa de saída e finalização da vida terrena e introdução numa outra vida diferente em todos os aspectos. À vida antes da morte damos o nome de vida mundana, vida terrena, al-hayat ad-dunya. E à vida após a morte damos o nome de derradeira vida, última vida, a vida eterna. Portanto, a morte é o limite entre duas vidas, e não o fim do ser humano. E na etapa antes da morte, temos a vida cheia de traição, ilusão e diversão. Porém, ela também tem honraria e nobreza. É uma vida cheia de hipocrisia e mentiras, porém, tem também verdades e clareza. É uma vida cheia de falsidade, maldade, corrupção, perdição, infelicidade, mas também tem a verdade, a orientação, a virtude, a benfeitoria, a felicidade. Nessa vida existem os humanos malfeitores, assim como existem os humanos orientados e benfeitores. Nessa vida temos os profetas, temos os sábios praticantes e também temos os injustos, aqueles cuja preocupação é submeter os outros a si mesmos e usá-los conforme os seus interesses pessoais, não respeitando a humanidade das pessoas, nem a liberdade das pessoas, nem a honra das pessoas. Nessa vida temos as tentações, temos os prazeres que aprisionam aqueles que perderam a fé e a convicção. Porém, temos também aqueles a quem Deus guiou e que anoiteceram adoradores a Deus e amanheceram desapegados da vida da tentação e dos prazeres. Viveram entre as pessoas com a conduta dos generosos, dos honrados e dos benfeitores. E na vida terrena temos um ser guardando ao outro, temos um ser julgando ao outro. Porém, na derradeira vida, na vida após a morte, teremos os anjos ao redor de todas as pessoas e teremos um só julgamento e um só juiz, o julgamento de Deus, aquele que é o Senhor do universo. Também percebemos que na vida mundana, na vida terrena, o ser humano é pesado conforme seu nome, conforme a sua descendência, o seu posto, a sua riqueza. E na vida após a morte, estes pesos irão se despencar. E julgará as pessoas somente um peso. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Então quem houver feito um peso de átomo de bem, o verá. E quem houver feito um peso de átomo de mal, o verá. Por isso é dever de todo ser humano revisar consigo mesmo a sua situação, fazer uma revisão geral em sua fé, em sua conduta, reativar a sua relação com o seu Criador e dedicar o seu coração, a sua mente e o seu corpo a serviço da grande e nobre finalidade para a qual fomos criados. A adoração a Deus Altíssimo seja dedicar o seu coração, a sua mente, o seu corpo
para alcançar a felicidade permanente e eterna. Dedicá-los a serviço da vida que só possui a perfeição, a beleza, o amor, a felicidade, o conforto que Deus preparou para aqueles que Ele ama e para os que triunfaram com a sua misericórdia, seguindo sua orientação na vida terrena. O crente consciente não espera os sinais da morte para revisar a sua fé e a sua conduta. O crente consciente revisa e fiscaliza todos os momentos da sua vida, em todas as fases de sua vida, pois a morte não tem hora, pode surpreender o ser humano a qualquer momento. Por isso, querido irmão, querida irmã, nos acompanhe nessa viagem, nos acompanhe na viagem para a eternidade, para aumentar a sua crença e para que isso seja um incentivo para você na sua caminhada rumo à eternidade. Nos acompanhe nessa viagem, que teve o seu início com o seu nascimento, com o meu nascimento, e que terá várias escalas que ocorrerão no futuro, tendo início com a morte, passando pela vida nos túmulos, os sinais do fim do mundo, o fim do mundo, a ressurreição, o julgamento e várias outras escalas e outros assuntos que estão nas instruções para a viagem para a eternidade, até chegar ao seu destino final, o paraíso ou o inferno. E rogamos a Deus Altíssimo seja, que o nosso destino final seja o paraíso e que a nossa vida terrena seja uma vida repleta de felicidades, junto à crença e às ações que nos levam ao paraíso.